A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos queridos da Web Rádio Fraternidade, a nossa emissora do bem, que traz essas bênçãos todos os minutinhos do dia, para a gente ficar ligadinho, para a gente ficar junto aqui com as notícias do Cristo, com as notícias de amor, com as notícias de saúde, com as partilhas maravilhosas que a doutrina espírita nos traz de recomeço. Né? Então hoje o nosso programa quero fazer um pouquinho diferente, porque eu estou chegando das Minas Gerais, passei uma semana bebendo das águas dos amigos queridos que fazem um trabalho do bem inimaginável em todas as cidades pequenininhas, levando Jesus para o coração de todo mundo que se aproxima. Pude ter a chance de estar com aqueles que beberam das águas de Chico Xavier, Eurípides Barçanufo e todas essas entidades incríveis que são divulgadoras desse amor que reabilita nossos corações. Numa dessas palestras que eu fui fazer, numa das cidades, eu tive a chance de estar entre pessoas que estão presas temporariamente num presídio de uma das cidades. E foi muito bom estar com eles e chegar perto de pessoas que a sociedade segrega, separa, não quer perto. Eu também senti receio de como me aproximar, que não fosse de uma maneira que eles fossem inferiores a mim ou que eu os temesse por algum sentimento de ameaça. Mas, pelo contrário, eu encontrei ali pessoas em processo de aprendizagem. Uma aprendizagem dura. Ficar privado da liberdade, ficar privado de ir aonde temos vontade de ir, né? E ser o tempo todo acusado pelos olhares e ameaçado de violência também. E quando a gente teve um momento de partilha sobre as experiências da família, da experiência da infância, pude ver que histórias difíceis, que começos difíceis. E fiquei também pensando quantas vezes a gente não se dá conta do quanto a gente foi abençoado no seio familiar que a gente nasceu. Não estou falando de precariedades materiais, não. Eu estou falando de precariedades psíquicas, sociais e de conhecimento também. Que bênção a gente poder nascer numa família que já conhece a doutrina espírita. Ou, pelo menos, numa família que tem algum princípio sagrado que nos possa elevar um pouco mais acima da matéria e poder perceber que a vida é muito mais do que comprar coisas, né? Então, quem teve a experiência afetiva no lar, de ter um pai, de ter uma mãe, isso é muito. Diante daquelas histórias que eu escutei, ali todos estavam privados não só da liberdade momentânea agora, mas já nasceram privados de experiências afetivas saudáveis, de um lar, de uma estrutura mínima, de ter adultos que pudessem olhar por eles quando eram crianças, quando eram adolescentes, de terem adultos que os orientassem para um bom caminho. Como isso é abençoado. E fiquei pensando como a gente rende poucas graças a isso, como a gente agradece pouco a isso. E hoje, então, o nosso programa, eu fiquei pensando a gente conversar um pouco mais sobre isso. Agradecer a família que a gente nasceu. Agradecer o começo, porque o começo é a nossa grande referência. Quem você teve ali olhando por você, olhando para você, te mostrando os caminhos saudáveis, te alertando para você não cair. E eu me encontrei com uma página bonita do Emmanuel, é o capítulo número 100 do livro Pão Nosso,
em que ele começa com um trechinho da carta de Paulo aos Tessalonicenses: rendamos graças. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica e bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é a irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que os nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Aqui, gente, eu fiquei pensando, será que a gente se dá conta do celeiro da graça que a gente se encontra? O celeiro da graça que a gente nasceu? O celeiro da graça de termos encontrado luzes que esclareçam para a gente sobre a vida eterna, de que somos imortais, de que tudo continua, de que estamos aqui de passagem, que a vida não cessa. Estamos o tempo todo sendo impulsionados para frente. E o que nós, e como nós vivemos essas graças, essas bênçãos, né? Para que a gente não fique andando como cegos, como surdos no sofrimento, como aqueles homens que eu vi lá. Quem sabe se eles tivessem tido alguém que os orientasse, se eles tivessem tido braços que o dessem um colo, um olhar, se eles tivessem tido alguém que sentasse junto: meu filho, olha, isso aqui não é um bom caminho. Meu filho, olha, você tem isso de bom. Minha filha, você tem isso de maravilhoso. Quantas graças a gente recebe, né? E aí continua Emmanuel aqui. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. Olha, a gente já deve ter recebido e está recebendo todo dia muitos favores divinos. Será que a gente está de olhos abertos para enxergar? O seu companheiro, a sua companheira que vive com você e que te dá tantas coisas boas, um olhar, uma atenção, um cuidado, um carinho. Será que a gente já pode render graças? Render graças pelo sol que nasce de manhã, né? E pode nos trazer muitas coisas boas, secar a roupa do varal, florir o seu jardim, te dar ânimo de manhã. Será que você rende graças porque você tem um trabalho para ir, né? Tem uma família que te acolhe, alguém que te espera quando você chegar em casa, ter o alimento na mesa. Parece que eu estou falando coisas óbvias, mas olha, a gente não tem ideia de quantas pessoas estão privadas dessas coisas simples que são exatamente a nossa nutrição, é o que nos ajuda a caminhar. Continua Emmanuel: e sobretudo, ao anunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizar segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem as dificuldades ou imprevistos dolorosos. É porque tudo isso faz parte, sabe? As bênçãos também vêm através de algumas coisas que não são tão simples, né? Olha só que ele vai dizer: nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece na feição de recurso menos desejável. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus amigos, minhas amigas, passando aqui para dizer, rendamos graças, em primeiro lugar, por estarmos vivos, por termos um Deus que tudo protege, colhe, cuida, por termos companheiros para atravessar essa existência com a gente, que nos dá as mãos, por termos companheiros invisíveis que nos protegem a caminhada, e que se porventura você estiver vivendo nesse momento da sua vida uma estreiteza, uma espécie de solidão, uma sensação de desamparo, é hora de você recolher seu pensamento,
colocar suas mãos no coração e pensar: em tudo dai graças. Que essa experiência também de estreitamento seja, talvez, aquela experiência em que eu possa me encontrar com Deus nosso Pai no coração. A Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.